sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Aos irmãos que estiveram aqui hoje pela manhã na escola bíblica dominical, eu quero só fazer um pronunciamento, dizendo a todos vocês que estiveram aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical, levanta a mão, vamos falar sobre esta palavra hoje, tá? Capítulo 6 do livro de Juízes. Contamos ali, irmãos, a história de um homem e de toda uma nação que estava vivendo momentos de terror, vivendo momentos difíceis. E os primeiros versículos que nós encontramos aqui no capítulo 6, já está dizendo ali no versículo de número 1, que os filhos de Israel pecaram diante dos olhos do Senhor. Preste atenção. E a ira do Senhor foi de imediato, irmãos. Diz a Bíblia neste capítulo de número 6 e o número 7, que nós vamos entrar nesses dois capítulos ao mesmo tempo. Diz que o povo, que é chamado povo de Deus, começou ali a errar, começou ali a transgredir com as leis do Senhor, e por 7 anos caíram eles nas mãos dos medianitas e dos amalequitas, e foram eles totalmente surrados de todas as formas que você puder imaginar. Eles sofreram danos terríveis, e nós aqui hoje vamos fazer menção deste capítulo 6 e deste capítulo de número 7 também, porque onde começa o erro tem que terminar em vitória, porque no meio do caminho sempre há um perdão, no meio do caminho sempre há uma remissão. Eu quero dizer para você nesta noite, que você veio aqui hoje para adorar o Senhor, e eu também estou aqui para adorar o Senhor. Quero dizer também a você o seguinte, que no começo da nossa história podemos errar, podemos falhar, mas no meio do caminho Deus nos faz consertar, porque a dor dos dias maus sobrecaem aos nossos ombros, e aí então passamos a nos curvar diante desse Deus, que é a autoridade máxima nos céus e na terra. E aí no final nós encontramos o pagamento, a recompensa daqueles que se humilham, daqueles que reconhecem o seu pecado, o seu erro, e admitem que precisam desse Deus para salvar, para abençoar e para dar vitória. Diga amém. Amém. Então no capítulo 6 e no versículo 1 já começa a história dizendo que os filhos de Israel pecaram diante do Senhor nosso Deus, e perante Deus não se pode, irmãos, errar, porque por 7 anos os midianitas e os amalequitas e outros dos povos do Oriente invadiram toda a cidade do povo de Deus e oprimiram a Israel. Ei, 7 anos eu disse, 7 anos de opressão, 7 anos sendo roubado. Preste atenção aqui agora, porque Deus está falando com você, meu irmão. Preste atenção, porque em um sonho Deus me revelava esta noite que Ele estava falando poderosamente sobre vidas, sobre corações aqui nesta noite. E eu sei o que Deus vai fazer na tua vida nesta noite. Deus vai tirar daquilo que está lá em cima, te impedindo de chegar lá, e vai colocar lá embaixo, e vai te tirar lá de baixo, e vai te colocar lá em cima, porque esse Deus, Ele te ama, Ele te chamou e Ele te escolheu para fazer uma nova e grande e perfeita história nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 6 e o versículo de número 3 já começa dizendo: foram obrigados a se esconder em cavernas, esconder as suas produções agrícolas. Ei, meu irmão,
versículo de número 3, capítulo 6, versículo 3. Vamos ficar ligado aí, porque o anjo vai passar e você precisa. Juízes capítulo 6, versículo 3. Diz a Bíblia, irmãos, que eles moravam em cavernas. Ei, preste atenção, o povo de Israel morando em palácio, em casas, mas agora está morando em cavernas. E eu quero que você entenda uma coisa: morar em caverna não é morar num lugar de gente, amém ou não? Dentro de cavernas, todas as suas plantações, as suas colheitas, os seus gados, os seus animais, eles escondiam tudo, porque os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente vinha e roubava, saqueava, entrava lá e pegava mesmo e levava embora. Pensa você na sua casa, você está lá com a sua criação de gado, diga aleluia. Aleluia. Eu tenho um gado do lado que não é gado, é galinha, né, irmão? Então eu chamo de gado porque são algumas cabeças de gado que eu e Natanael criamos. Mas se o ladrão entra ali e rouba, irmãos, e sai, o que eu vou fazer? Eu vou me entristecer, eu vou ficar chateado neste momento. Então, irmãos, eu imagino que aquele povo trabalhando 7 anos e sendo saqueado, sendo roubado, irmãos, eles estavam já por aqui. Mas o que chama atenção é que a necessidade fez com que eles pudessem abrir os seus olhos e enxergar o pecado que estava guardado nos seus corações. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós erramos, nós pecamos, como aquele povo errava e pecava, sendo eles escolhidos de Deus, sendo eles os privilegiados de Deus. Deus abriu o mar e eles passou por dentro. Deus foi lá no Egito junto com Moisés e tirou todo o seu povo da servidão, da escravidão. Agora, irmãos, eles estão num lugar de bênção, estão num lugar tranquilo, mas começaram a pecar, começaram novamente a errar. Eu digo para você uma coisa: você passa 20 anos, 30 anos dentro da igreja, você pode até pensar que está tudo bem, como alguns dias atrás, muita gente pensava que estava caminhando, estava tudo bem, mas quando a palavra de Deus veio à tona, quando a palavra de Deus vem e nos revela os nossos erros, os nossos pecados, nós caímos sobre o nosso rosto e nós corremos atrás para remediar o nosso erro, e aí a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Glória a Deus, amém. O que aconteceu no capítulo 6 e no versículo 3 foi a tragédia do erro deles mesmos. E vamos caminhar porque hoje eu não tenho muito tempo. Versículo de número 6: assim os filhos de Israel empobreceram pela presença dos seus inimigos. Eu quero dizer para você uma coisa, aleluias: onde há inimigo na vida de um ser humano, o empobrecimento é direto, é reto, acontece. É verídico acontecer que quando alguém te rouba, quando alguém vai saqueando a tua vida, vai saqueando o teu caminho, você ainda nem chegou no caminho, ele já passou lá e já saqueou a tua vida lá, você vai empobrecendo, você vai caindo, você vai desfalecendo. Mas ei, eu tenho uma notícia boa para te dar: a mão do Senhor está vindo ao teu caminho e ao teu encontro nesta noite. Aleluias. E diz a Bíblia então que todos eles empobreceram. Que coisa, irmãos? Deixar de comer um churrasquinho no final do dia dos pais, no final do ano, e comer aquele pão seco duro, molhado na água e a lágrima correndo no rosto. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Se alguém aqui gosta de passar na luta, na prova, de não ter nada, de não ter o que comer, eu desconheço, porque eu sei que todo mundo gosta de comer e beber do bom e do melhor, e se vestir, e morar, e andar no melhor carro. Eu quero dizer para você que, tirando tudo isso da tua vida, você vai passar a entender que você necessita de Deus na tua vida, para fortalecer a tua vida e te dar tudo novamente. Então Israel faz o quê? Então, a partir do versículo de número 11, Israel começa a clamar ao Senhor. Irmãos, quando
Eu quero dizer para você uma coisa: quando você ora, Deus responde sim a tua oração. Pode ser que não seja a resposta na hora que você quer, na hora que você bate o pé, na hora que você chora, mas que a resposta vem. Pode ter certeza que ela vem. Versículo 11: Deus garante vitória a um homem que Ele escolhe. Quem Deus escolhe deste meio? O povo de Israel todo perecendo, toda uma multidão passando por um aperto muito grande, se escondendo em covas, se escondendo em buracos, escondendo o seu mantimento que era para estar na terra. Este povo era o povo que prosperava, agora está vivendo uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida miserável por causa do seu pecado. Aí então Deus escolhe um deles, dentre eles quem estava ali no lagar malhando o trigo. Diz a Bíblia que Gideão estava lá malhando o trigo, batendo no trigo para que fosse separado o joio do trigo. Aleluia! E Gideão estava ali, de repente vem um anjo do Senhor e aparece aquele homem chamado Gideão. Aleluia! E ele diz, aleluias, que garante vitória a Gideão. E diz para Gideão um detalhe: muito é este povo que está contigo. Gideão era um homem de guerra, irmãos. Gideão era um homem valente. Ele estava malhando, por mais valente que seja. Se você ler esse capítulo 6 inteiro, que eu quero que vocês leiam quando chegarem em casa, amém? Amém. Vocês vão ler lá e vão ver que Gideão era um homem valente, porém ele estava malhando o trigo escondido no lugar. E quando o anjo do Senhor aparece, ele olha e diz: ai Deus. E o Senhor fala com ele e diz para ele: eu quero dar vitória para vocês. Chegou até os meus ouvidos o clamor do povo de Israel. E diz a Bíblia que quando o povo clamou, Deus ouviu. Então Deus vem e responde a Gideão, porque antes Deus já havia levantado um profeta e falado no meio do povo. Ei, uma coisa que sempre Deus está fazendo e sempre vai continuar fazendo: quando o povo está caminhando errado, Deus sempre vai levantar um profeta e sempre vai levantar um líder para dirigir o povo ao caminho correto, a fazer aquilo que é certo. Então, irmãos, glorifique a Deus e exalte a Deus, porque vocês estão numa igreja onde tem profeta, onde tem pastor que cuida, que zela pela tua alma. Na hora que você está dormindo, você não sabe, mas a mão do Senhor está sobre a tua vida. E Deus faz um anúncio. O anjo do Senhor fala para ele: é muito. Vocês têm muitos homens aí. E Gideão questiona o anjo, dizendo: mas Senhor, eu tenho só alguns milhares, e eu ainda sou o menor da casa do meu pai. A humildade de um homem, irmãos, tão valente, chega a brilhar. Quer chamar a atenção de Deus? Seja humilde. Quer chamar a atenção de Deus? Seja simples. Quer chamar a atenção de Deus? Creia nele. E diz ali, irmãos, então, que o anjo disse para ele: muito é este povo que está contigo. E aí então ele faz um anúncio. Ele diz para Gideão: vai no meio do povo e sai alguém apregoando e dizendo que quem for covarde, quem for medroso, que volte para trás. E diz a Bíblia que Gideão foi no meio do povo e chamou ali alguns dos seus companheiros e disse assim: olha, hoje Deus falou comigo também. Como Deus usou o profeta e falou com vocês, Ele mesmo veio e falou comigo. E há de ser que nós temos uma grande peleja pela frente. E o povo de Deus, irmãos, sempre esteve em meio à peleja, mas sempre quem deu a peleja ganha foi o Senhor. Diga amém. Amém. E aí então Gideão, ele vai e anuncia no meio do povo junto com seus amigos, dizendo: quem é covarde, quem não tem coragem, quem tem medo, volta para sua casa, porque Deus não tem nada com covarde. Só pode ir quem é valente, porque
enfrentar um exército e saíram pregoando no meio do povo. E diz a Bíblia, irmãos, que 20.000 daqueles homens voltaram para suas casas. Eu começo, irmãos, a entender que muitas vezes a guerra não é para muitos, a guerra muitas vezes é para um ou dois, a guerra pode ser para a minoria, mas a vitória, irmãos, acaba sempre sendo para a maioria, porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Deus dizia dessa forma para Gideão: Gideão, não preciso de tudo isso não. Mas por que, Senhor? O menor exército é o meu. Não, porque se eu der vitória para eles, eles vão dizer que foi da mão deles que veio a vitória, não vão reconhecer que foi eu, o Deus de Israel, que cuidou deles. Até Deus, irmãos, questiona a soberba do homem que ele escolheu. Mas a soberba muitas vezes subia até as narinas de Deus, o cheiro desagradável da desobediência, e Deus se irava com este povo. E eu quero que você entenda uma coisa, já agora voltando, passando pelo capítulo 7, versículo 2 e 3, o anúncio para todos, que quem for covarde, medroso, volte para trás. 22.000 voltaram, só restaram 10.000. Ei, 10.000 é bastante homens? É bastante, né? Mas Deus não precisava de 10.000 também. Irmãos, eu fico me colocando, às vezes eu me pego tentando encontrar o pensamento de Gideão na presença de Deus. 20.000 foi embora, sobrou 10.000. Ele fica sabendo, porque dos altos da colina ele sobe e vê o vale, e ele vê a multidão dos midianitas, dos amalequitas e do povo do Oriente. Irmãos, eram 3 nações que estavam ali para massacrar, roubar, exterminar o povo de Israel. Levanta a sua mão e diga: eu sou um com Jesus. Eu sou um com Jesus. Só você pode fazer a diferença, porque você tem Jesus. Se você é um com Jesus, fique sabendo de uma coisa: você faz parte dessa grande história da Bíblia, porque Deus também te escolheu nesses dias para fazer uma diferença. Porque muitos vão olhar para você e vão dizer: de onde foi que ela tirou isso? De onde foi que ele saiu com essa? Porque por essa nós não esperávamos. Quando Deus traz a vitória para o seu povo, é para esbugalhar os olhos de muitos. Glória a Deus, aleluia. Deus chama Gideão mais uma vez e fala: Gideão, vem aqui. Sobrou 10.000? Sim, sobrou 10.000, sim. Leva esses 10.000 para beber água ali no lago. E foram lá, irmãos. E o Senhor faz um anúncio: Gideão, os que eu mandar você separar no cantinho, você separa. O que eu mandar você dispensar, você dispensa. E diz a Bíblia, irmãos, que então eles foram beber daquela água. E ali chegaram alguns com tanta sede, eles pulavam dentro da água. Outros caíam de joelho e enfiavam o rosto dentro da água. Bebiam água para encher a sua barriga, porque pensavam que ia fazer uma longa caminhada. De contrapartida, alguns, olhando para frente, passavam a mão na água e lambia. Desses que lamberam a palma da mão, só 300 foram os homens que lamberam a palma da mão. Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, separa esses 300, porque é com esses 300 que eu tenho algo especial. Eu quero dizer para você, você faz parte desses aí, você faz parte daqueles que estão atentos. Se você está ouvindo a palavra, se a palavra está entrando em tua vida, em teu coração, então você faz parte deste novo exército. Um exército, ele extrai um exército dentro de um outro exército, e ele cria ali então aqueles homens, ele deixa aqueles homens separados para uma grande batalha. Que batalha é essa, pastor? Deus vai dar uma lâmina aguçada, de lâmina bem amolada, bem afiada na mão de cada um deles? Não. Ei, a arma
que Deus deu para esses homens. Preste atenção, irmãos. Oh, aleluia. Uma vez eu encontro Deus falando com Josafá: porque nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é vossa, mas é do Senhor. Agora eu vejo, irmãos, Deus dando armas para os seus homens. Que armas eram essas, pastor? As armas que Deus deu para um exército de 300 homens, irmãos. 300 homens contra 3 milhões ou 4 milhões de homens. Era necessário ter granadas, era necessário ter canhões, era necessário ter como é que se chama aquele, o caça. Era necessário ter aqueles aviões de guerra, era necessário ter muitas e muitas bombas para explodir e matar aquela multidão de homens. Mas Deus, irmãos, Ele sabe o que faz. Deus, Ele vence a guerra sem ir para a peleja. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele deu 3 instrumentos na mão daqueles homens. Pode rir se você quiser, mas foi a mais pura das realidades, porque Deus deu um cântaro de água. Diga aleluia. Deus deu uma buzina. Sabe que é a buzina? Oh, glória. E uma tocha. Diga glória. Que a vitória. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você ouviu bem a palavra de Deus que foi explanada aqui no domingo passado, você sabe que você é um altar. E no altar tem o quê? Fogo. E o salmista diz assim: tocai a buzina em Sião. Cadê a buzina? É a sua boca. Você já tem a boca, que é a buzina. Você já tem fogo no altar, que é a presença de Deus. Glória a Deus. E agora o cântaro, pastor, eu não sei. Procura um aí. Cadê o Jonas? Você veio com um cântaro cheio. Pai maior que a Deus. O cântaro, irmãos, o cântaro é nada mais e nada menos onde se coloca uma reserva de água para atravessar o deserto, ou para tomar uma água fresca no final da tarde. Estas foram as armas daqueles homens. Eu tenho para mim, irmãos, que muitos deles que estavam ali no meio dos 300 tiveram coragem de olhar um para o outro e dizer: vamos sair fora dessa, porque isso aqui está um barco furado. Por quê? Porque onde já se viu como nós vamos enfrentar uma guerra, uma batalha, uma peleja com um cântaro, com uma tocha e com uma buzininha. Quem tem fé aqui, levanta a mão. É essa a ferramenta que você tem. Pastor, mas eu não acredito. Satanás levantou assim que parece um prédio na minha frente. Muito bom. Quanto maior é o teu inimigo, maior é a queda dele, porque Deus é maior que ele. E maior que tudo na tua vida. Nós temos o hábito, irmãos, de ser covarde e olhar para a quantidade, olhar para o tamanho, mas Deus, Ele olha para o coração. Se Deus achar no teu coração, nesta noite, coragem, Ele vai fazer de você um vencedor. Nos versículo 7, o capítulo 7, versículo 7 em diante. Agora eu não tenho mais tempo, eu vou ter que correr. Depois vocês vão ler quando chegar em casa. Diz a Bíblia, irmãos, que Gideão, ele está meio que pensativo, porque não é fácil, irmãos, com 300 homens vencer uma guerra. Ele olha para suas mãos, ninguém tem um canivete, só tem uma tocha, só tem um cântaro e tem uma buzininha. Irmão, qualquer homem natural ficaria preocupado. E o Senhor vem na madrugada, desperta Gideão. Gideão, levanta. Levanta. Vem aqui comigo, vem. Você está com o coração muito preocupado, Gideão. Eita Deus, eu estou vendo Deus, irmão, acordando o crente de madrugada. Glória a Deus, aleluia. Você está muito preocupado. Levanta aí, vem aqui.
arraial aqui. Para você não ir sozinho, chame o teu amigo, chame o teu moço, teu servo. Gideão chama o seu moço e eles vão junto. Eles descem lá no meio do arraial e eles ficam andando pelo meio das pessoas. Ninguém conhece Gideão e ninguém conhece o seu moço. E aí o Senhor fala assim: para aí atrás da tenda agora e fica quietinho aí. E Gideão ficou lá, disfarçado, quietinho. E aí Deus falou com ele: escuta agora o que falam de ti aqui no meio. Gideão olha, irmãos, e ele vê, é como a areia do mar, de frente do mar, a multidão dos soldados que estavam ali. Era como uma nuvem de gafanhoto, diz a Bíblia no capítulo 7 em diante, vocês vão ver isso. Diz que estavam ali aquela multidão de homens, e Gideão sozinho no meio, junto com seu moço. Olha, irmãos, e eles ficam sabendo? Deus vai cegar o teu adversário. Aleluia! Diz a Bíblia que Gideão está ali, e aí um deles sai da barraca, da tenda, e sai se espreguiçando. Rapaz, eu tive um sonho. E fala com outro soldado que está vigiando à noite: você teve um sonho? Que sonho é esse? Rapaz, eu sonhei que vinha de lá do alto das colinas um pão torrado grande. E ele já pensa logo, né? Torrado de beleza, já vou pegar o requeijão. Não! Eu escutava uma voz dizendo: espada de Gideão, espada de Gideão. Sabe quem é Gideão? Gideão, aquele homem perigoso que mora lá em Israel. Ele é um soldado valoroso e ele sabe pelejar, e ele tem um exército grande. Não é tão grande como nós, mas ele tem um exército, e o exército dele, se lutar que nem ele, nós seremos como pó aos seus pés. Glória a Deus. O outro soldado escuta aquilo, sai correndo no meio do povo e sai falando, sai propagando: você está sabendo que Gideão vai matar todos nós? Você está sabendo que Gideão vai matar todos nós? Os outros soldados daqui saem correndo, saem espalhando a notícia que Gideão está vindo com um grande exército e vai matar o povo de Deus, o povo inimigo, porque o povo de Deus é o povo de vitória. O povo de Deus é o povo que tem vitória. Diga glória a Deus. Tudo que precisava basta. Volta agora para o teu lugar e vai dormir, diz que o Gideão volta e dorme. Mas quando chega na madrugada, ainda bem de madrugada, ele se levanta, dá uma buzina e dá uma tocha na mão deles, e ele diz assim: ei, agora eu já sei que o Senhor já entregou os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente nas nossas mãos, mas eles são grandes multidões, então nós vamos fazer uma estratégia. Como assim, Gideão? Vocês só vão fazer o que eu fizer. O que é que você vai fazer, Gideão? Eu vou fazer o seguinte: eu vou tocar a buzina, vou quebrar o cântaro e vou acender a tocha. Só isso, Gideão, só isso. Ei, Gideão, mas e a espada? E a lança? Vai descer fogo do céu? Não, eu não sei. Eu sei que Deus falou que vai nos dar vitória, que já é nossa. Então amém, vamos fazer isso, vamos. Fica sem aqui, sem ali e sem acolá. Quando eu acender a tocha aqui, todo mundo acende. Quando eu quebrar o cântaro, todo mundo quebra o cântaro. Quando eu gritar espada do Senhor e espada de Gideão, todo mundo grita junto. Aleluia. Glória a Deus. Assim foi. Separou 100 aqui, 100 ali, 100 lá. Diz a Bíblia, irmãos. Diz a Bíblia, irmãos, que todo o povo estava lá embaixo. E Gideão então separa e posiciona os seus homens. Aí Gideão dá o toque do sinal. Ele toca a buzina. Ele quebra o seu cântaro. Aqueles 100 homens que estavam com ele faz a mesma cena. Os outros 100 mais além escutam o som e faz também o mesmo som. Ei, no meio do caminho, quando eles estavam na primeira turma dos 100, quando começou a quebrar os cântaros, que faziam um barulho de algo quebrando, aqueles homens lá embaixo começaram a olhar para cima e começaram a ouvir aquele barulho. Muitos deles já começaram a correr, só de saber que Gideão ia trazer a espada e a morte deles seria certa. Eles começaram a correr, muitos outros ficaram olhando e esperando para ver o que aconteceria, porque muitos que
estavam ali, dos amalequitas, eles eram homens corajosos também, homens sanguinários, homens que queriam matar, homens que queriam destruir. Eu quero dizer para você uma coisa: o teu inimigo nunca vai querer brincar de cirandia com você. Ele vai querer te matar, ele vai querer te destruir, mas maior é aquele que está na tua vida. Glória a Deus. Diz então, irmãos, a Bíblia que eles começaram a olhar, e aí a outra turma de 100 começou também a quebrar o cântaro, tocar a buzina, aleluia, e as tochas ainda nem se acenderam. Quando chega na última turma de 100, diz a Bíblia, irmãos, que eles começaram a falar entre eles sobre uma mitologia, os mitos que o povo conta. Os irmãos sabem que muita gente fala: não passa debaixo da escada porque dá azar. Se acontecer não sei o que, você vai ter um azar. Não deixa o chinelo de ponta cabeça, porque senão a mãe vai morrer. Irmão, isso aí tudo é boato, isso aí tudo é conversa. Mas eles acreditavam em um mito que dizia naqueles tempos que quando se mata um homem que era soldado de Deus, do povo de Israel, diz a Bíblia, irmãos, que eles diziam que havia um momento em que uma cabeça de fogo, olha só, uma cabeça de fogo aparecia e queimava e engolia eles com fogo, e era um ardil muito grande de fogo, porque o corpo daquele homem que foi morto voltava para matar quem o havia matado. E a mitologia dizia isso, e eles cansavam de ouvir essa história. E aqueles que ficaram, quando ficaram, porque não temiam, eram homens que tinham coragem. Quando eles escutaram os gritos, os toques das buzinas, os cântaros que se quebravam, eles ficaram parados, enquanto muitos correram, mas eles ficaram parados e olhando. Mas na hora que acenderam as tochas, Gideão acende a primeira tocha, eles olham e veem a primeira tocha se acendendo, de repente uma multidão de tochas se acendendo ao vale. Eles começam a se assustar, eles começam a gritar, eles começam a dizer: antes que alguém venha e me mate, um espírito das trevas, eu vou matar você e você me mata, vamos fazer um acordo, vamos. Um olha para o outro, pega a sua espada e vai em direção ao outro, e um se mata junto com o outro. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, irmãos, neste dia deu uma vitória muito grande para o povo de Deus, porque o povo de Deus, quando desceu o vale e se deu por conta, todos aqueles homens já estavam mortos, eram os inimigos do povo de Deus. Glória a Deus. Muitos outros correram. Ei, como é gostoso! O inimigo te afronta, ele bate o pé, você se esconde, você vira o rosto para dizer que não foi com você e nem ouviu. Mas quando você sabe que Deus te deu vitória, ele sai correndo de você. Você fala: quer saber de uma coisa? Deixa eu descontar só um pouquinho. Vem aqui, rapaz! E você sai correndo. Você vê que ele sai correndo o dobro de você. Foi assim que aconteceu nessa história. Eu quero dizer para você agora, vamos prestar atenção aqui o que Deus está falando na tua vida. Deus está olhando para você nesta noite. Ele conhece a tua história. Aleluia. Ei, presta atenção aqui, os irmãos da escola bíblica dominical. Agora é o momento de hoje. O que está acontecendo na tua vida? Talvez você teve falhas, talvez você teve erros, talvez você se encontra no meio de uma multidão de pecados, mas eu quero dizer para você: se você se prostrar diante do Senhor, do teu Deus, Ele vai te perdoar, porque os teus inimigos triunfaram até o dia de hoje contra a tua vida e prevaleceram contra você. Mas eu quero te dizer uma coisa: maior é o Deus que te chamou, que te deu uma história. O mundo não te reconheceu, mas Ele já te viu, Ele te reconheceu e Ele sabe quem é você. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: aleluia, aleluia, aleluia. Se você adorar a Deus, se você adorar a Deus, aleluia. Se você orar e buscar ao Senhor, você não mais vai viver nas cavernas. É duro, eu sei, a situação não é fácil. Morar e se esconder em cavernas, viver se escondendo, passa na rua, vai ver logo quem? Nossa, estou devendo para ele. Nossa, estou com falta com aquela pessoa. É triste viver essa situação. Morar e viver escondido, isso
quer saber de uma coisa? O que Deus está dizendo para você nesta noite? Se humilha na presença desse Deus nesta noite, porque Ele tem vitórias para a tua vida. Ele tem mudança de história para mudar a tua vida e para te dar uma vida diferente, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Porque Ele quer tirar de baixo, Ele quer te colocar lá em cima, porque você escolheu Deus. Quem é o homem, quem é a mulher, para dizer não, Senhor, o que fazes? Deus, Ele sabe o que faz. Ele escolhe aquele que está sujo, aquele que está jogado. Deus escolhe aquele que aos olhos dos homens não presta para nada. Ele faz um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de bênção. Mas Senhor, ele está podre de doença. Mas Senhor, ele já não presta para mais nada. Deus vai lá, pega o que presta e confunde aqueles que acham que presta para alguma coisa. Deus está falando nesta noite que Ele vai mudar histórias de vida aqui neste lugar. Deus está falando que vai te tirar você lá de baixo e vai te colocar lá em cima, porque Ele é Deus. Aleluia. Pastor, até hoje eu vivi numa toca, numa caverna. Estou escondido, pastor, por causa das minhas falhas, por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados. Clame ao Senhor, faça como aquele povo que clamou ao Senhor. De imediato, Deus te envia a resposta. Ah, Senhor, Senhor, está chegando a minha vitória. Eu já estou até pensando, Senhor, em contratar seguranças particulares para andar comigo. Eu já estou pensando até mesmo em comprar uma frota de BMW. Aqueles que vão estar à frente e atrás, para que ninguém me mate pensando que eu sou da frente ou que eu sou de trás. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não precisa de multidão, Deus precisa apenas de um. E este um, quem é? Onde está? Glória a Deus. É você? Aleluia. Então receba esta palavra, receba sobre a tua vida, porque Deus tem mudança na tua vida. Deus tem uma grande diferença para você ser feita na tua vida. Aqueles que olhavam lá para baixo para te enxergar: cadê o verme? Cadê a verme? Cadê ela? Cadê ele? Está lá debaixo da lama. Ei, olha para cima, porque ele está voando nas asas da Glória a Deus, aleluia. Deus está te tirando lá de baixo e está te colocando lá em cima. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Pastor, o senhor não sabe da minha história, pastor. Pastor, o senhor não sabe da minha história, porque a vida inteira eu trabalhei, eu lutei. Eu só fui roubado, só fui tirado de mim, das minhas mãos. Pastor, eu não sei mais o que fazer, nem sei mais o que falar. Por quê? Oh, aleluia. Porque todas as vezes que eu ia chegar na bênção, pastor, passavam os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente pegava tudo na minha frente. Eu quero dizer aqui nesta noite que tem pessoas que estavam com a bênção na mão, mas Satanás passou na frente e tentou levar. Como assim, pastor, tentou levar? Ele já levou, não levou não. Ele vai ter que devolver na tua mão. Oh, glória, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Deus tem o melhor para a tua vida.